E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius. E pessoal, hoje eu tô trazendo uma coisa um pouquinho diferente aqui pro canal, que é o seguinte: eu sempre quis trazer review de animes. Às vezes por falta de oportunidade de edição ou por alguma outra coisa eu deixo de trazer. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer essas reviews num formato de podcast. Eu vou fazer um teste, se vocês gostarem eu continuo com isso, se vocês não gostarem eu provavelmente paro ou vejo o que eu faço. Mas de qualquer forma eu vou trazer em estilo podcast, então não vai ser nenhum vlog, nem nada do gênero, até porque às vezes eu gravo bem tarde, então fica complicado quanto à iluminação e etc. Então pessoal, é isso, eu vou trazer esse estilo de podcast, tá certo? E hoje eu vou começar comentando o episódio 10 de Yahari Ori no Seishun Love Komi wa Mashigateiro. Sim, exatamente esse nome maravilhoso, eu provavelmente pronunciei isso errado, mas dane-se, né? Eu sei que vocês não vão se importar com isso. Eu vou chamar de Yahari, certo? Olha que coisa linda. Bom, pessoal, eu vou começar dizendo que, primeiro, esse é um anime que me surpreendeu bastante, né? Eu não esperava muito dele ao longo dessa temporada de animes. E eu acho que ele tá saindo dentre os melhores. Eu acho que ele tá, assim, entre os de destaque, né? Então, pessoal, eu vou começar dizendo o seguinte. No episódio 10... a gente teve uma complexidade, né, na verdade, porque é o seguinte: no episódio 9 terminou com o nosso querido Rick Gaia tendo um choque de realidade entre a Yukinoshita, né? Então ele, com o fato dela ter escondido alguns fatos, né, sobre o atropelamento e não ter falado nada, eu acho que ele ficou um pouco decepcionado porque ele estava começando a confiar nela como pessoa. E eu acho que esse anime trabalha bastante relações interpessoais, porque a gente tem um protagonista que é frio, entre aspas, né? Ele tenta se isolar da sociedade, porém ele acaba criando um vínculo social com duas pessoas. E eu acho muito interessante a forma com que o anime trabalha o vínculo social entre essas três pessoas. Quer dizer, é uma pessoa que é sensata, né? Que é o Rick Gaia. Ele é sensato, mas de certa forma ele mesmo tenta criar problemas pra ele, porque ele tenta se isolar. E esse fato dele tentar se isolar às vezes acaba criando maiores problemas pra ele. Você tem uma pessoa que tenta ser aquele ser humano normal, que é a Yui, eu vou chamar de Yui, tá certo? Ela tenta ser aquela pessoa mais extrovertida, tenta ser aquela pessoa mais sociável. Então ela passa esse ponto de ser humano, entre aspas, normal, né? Que tem os conflitos normais. E a gente tem a Yukinoshita, que é uma pessoa também muito sensata, é muito direta e lembra muito o Rick Gaia em certos pontos, né? Então eu acho muito bacana a forma com que o anime balanceia tudo isso. Mas de certa forma agora vamos de fato nos focar no episódio 10. Que é o seguinte: no episódio 10 a gente tem o começo de um festival na escola que eles estão, né? Muito criativo isso, né? Vejam só, um festival. Mas de qualquer forma, temos um festival. E, bom, tem aquela típica coisa de festival japonês, né? Que você tem que separar os líderes, né? Vou dizer assim, os presidentes, entre aspas. E você tem uma série de fatores que cada sala vai estar fazendo, certo? Até aí, tudo bem, né? E eu acho que esse episódio, ele foi uma enrolação total, eu vou dizer assim. Foi uma enrolação gigante. Por que uma enrolação gigante, você deve estar se perguntando? Porque eu acho que ele nem foi tão profundo, mas ele nem foi tão superficial, né? Então acho que ele ficou no meio termo. Então eu acho que ele foi pra enrolar mesmo. Eu acho que ele poderia ter sido mais direto. Mas de qualquer forma, o que temos? Temos um conflito entre a sala, né? Conflito entre aspas, né? Porque eles têm que escolher o presidente. E naquela reunião toda ninguém se interessa por esse cargo, que eu achei estranho, porque normalmente sempre tem algum filho da mãe, né, que vai se candidatar ao cargo, assim, vamos dizer assim, né? E ninguém se candidata ao cargo até que uma menina da sala da Yukinoshita, desculpa, não era da sala dela porque tá todo mundo reunido, é uma menina de alguma outra sala, pergunta se ela é a Yukinoshita. E ela diz: sim, eu sou a Yukinoshita. E ela fala: olha, sua irmã foi presidente no ano passado. E
eu acho que você vai gostar de ser, né? E eu acho interessante a partir do momento que ela puxa esse fato da irmã dela, porque também no anime a gente tem muito esse conflito entre a Yukinoshita e a irmã dela. E isso é muito bem trabalhado dentro do anime. Eu acho que agora tá começando a se sobressair um pouco melhor. Então, de certa forma, ela fica visivelmente incomodada por esse fato e ela rejeita o cargo. O que é interessante porque dentro do anime, a irmã dela sempre fala que ela vai querer fazer tudo o que a irmã dela faz, mas na verdade não. A Yukinoshita, por sua vez, tenta sempre escapar do que a irmã dela fazia, apesar de ter, sei lá, de talvez demonstrar uma certa vontade, um certo interesse. Então, de qualquer forma, temos uma outra menina qualquer na sala que não faz diferença nenhuma. Ela se candidata a cargo de presidente, como não tem nenhuma imposição contra, certo? Ela é eleito presidente. A partir desse ponto, acho que a gente entra na parte essencial do episódio, que é o seguinte: eles têm um plano, né? A Yukinoshita, na verdade, a Yukinoshita que dá essa ideia, né, de fechar o clube deles por um certo período de tempo, né, até o festival acabar. E como ela tá tendo esse problema todo com o Hikigaya, então todos acabam concordando e falam: tudo bem, vamos fechar o clube por esse período de tempo. Até que essa presidente que assumiu agora assumiu a presidência do comitê de alguma coisa para fazer o festival, ela aparece pedindo ajuda do grupo, vejam só. E tem toda a ironia entre ela e suas amigas, né? Eu acho interessante até frisar esse ponto. A gente tem toda esse círculo não sei, esse círculo social dessa presidente com suas duas amigas, né? Que é bem um certo padrão americano, vou dizer assim, né? Um padrão americano, que seria aquela pessoa que é mais líder do grupo e aquelas outras tontas que ficam atrás, né? Eu vou identificar elas desse modo, olha que coisa bonita. Mas de qualquer forma, ela pede ajuda pro grupo até então, né? Pede ajuda pro clube. E aí o Kinoshita aceita, o que é mais interessante, né? Ela aceita, então o Hikigaya e a Yui ficam um pouco sem reação, né? Porque ela aceitou isso e era contra as normas, né? Porque o clube ia fechar, né? O clube ia encerrar. E eu acho que tem também uma outra coisa que é o fato da menina ter assumido a presidência e eles não terem gostado muito disso, né? Eu acho que vai muito da pessoa também. E eles trabalharam bem esses dois lados, entre o vamos fechar o clube e entre o tipo de pessoa que vamos estar ajudando, né? Basicamente isso. E aí o Kinoshita diz que não vai ser o clube, apenas ela vai ajudar. Certo? Certo. Bom, depois desse fato a gente entra também em um ponto muito bom, que é o que? A Yukinoshita começa a ajudar de fato essa presidente, só que ela começa a assumir de fato a presidência, né? Ela começa a lidar com tudo como se fosse a presidente do festival. Então eu acho bem interessante isso, porque ela começa a tomar decisões e a presidente atual começa a não se importar, né? Ela começa a não estar presente. Isso começa a gerar um certo desconforto em todo mundo. E enfim, assim eles vão indo até que ela acaba de fato tomando o controle principal. A partir do momento que a irmã dela aparece no final do episódio, que, bom, eu acho que ela fica esse contrapeso, né, entre dela ter aceitado ou não. Eu não vou entrar em muitos detalhes pra vocês terem que assistir o episódio também, né. Mas os meus comentários finais sobre o episódio, eu diria que foi um episódio bom. Eu acho que ele poderia ter explorado mais coisas. Eu acho que ficou muita coisa jogada, muita aleatoriedade no ar. E eu acho que eles não trabalharam muito em cima da relação entre a Yukinoshita e o Hikigaya. Eu pensei que eles fossem trabalhar muito mais nesse episódio, até pelo fato de como acabou o último episódio, né? Deixou esse ar misterioso, deixou esse ar de, não de raiva, mas eu acho que de decepção do Hikigaya. E eu esperava ver eles trabalharem esse ar de decepção dele muito mais a fundo, mas não. Em certos pontos ele acabou defendendo a Yukinoshita assim de uma forma simples, mas eu acho que faltou um pouco trabalhar desse relacionamento entre a Yukinoshita e o Hikigaya. Eu acho que o anime tá precisando trabalhar mais em cima desses dois, que levam de fato, eu dei um tapa no microfone agora, mas tudo bem, que levam de fato esse anime nas costas.
E eu acho que daqui pra frente vai ser mais focado nele sim. Eu acho que daqui pra frente a relação entre os dois vai se intensificar bastante. Eu acho que vai ser o foco do anime, vai ser entre esses dois. Eu vou achar bem interessante. Eu vou estar esperando, bem ansioso daqui pra frente, porque esse anime tá muito bom. E vale lembrar também que o episódio acabou com a Yukinoshi tá doente, né? Ficou entre esse ar de ela tá doente de fato, né? Eu acho que não, mas isso vai ficar pro próximo episódio. De qualquer forma, eu tô gostando muito desse anime, eu tô gostando muito mesmo. É com grande prazer aqui que eu vim falar. Eu acho que eu falei um pouco enrolado nesse podcast, pessoal. Nesse podcast, entre aspas. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o foco que eu queria chegar, né? O foco que eu queria tomar nessa série. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar joinha, não se esqueçam de adicionar esse vídeo aos seus favoritos e me digam aí nos comentários se vocês querem que continue, se vocês querem que não continue, me digam aí. Foi um papo bem informal, eu peguei sem roteiro, eu acho que fica mais interessante, tá certo, pessoal? Mas conforme for, eu vou aperfeiçoando isso. Então, muito obrigado por assistir até agora e até a próxima. Fui!